rodada, eu só quero mitar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Que maravilha, quarta rodada chegando. Você procurando aí as opções de mitagem, as dicas de escalação. Aqui no canal Cartola Cartoon Brasil você vai ter tudo isso. Dicas de jogadores que vão mitar, dicas de bons e baratos, dicas de jogadores para valorização do seu patrimônio. Tudo isso você encontra aqui. Tô mostrando para você aqui a nossa seleção do site Cartola Cartoon Brasil, que fez 93,66 pontos na última rodada. Foi mitagem total. Então aqui no nosso canal Cartola Cartoon Brasil você encontra tudo isso e eu vou começar aqui dando as minhas dicas para você para essa rodada, para que você analise, para que você faça a sua escolha sabendo aí que não é uma rodada fácil, pessoal. Tá uma rodada cheia de clássicos, cheia de jogos difíceis. Mas antes de partir para os confrontos, eu gostaria de falar para você sobre o critério de valorização na quarta rodada. Muita gente fica com dúvida a cada rodada que chega. A partir dessa rodada é muito simples. Para que um jogador valorize, basta que ele vá melhor nessa rodada do que ele foi na rodada anterior. Um jogador que faz 10 pontos na rodada passada e fizer 11 pontos nessa rodada, ele vai valorizar. E o mesmo acontece com o inverso. O jogador que fez 11 pontos na última rodada, se ele fizer 10 nessa rodada, ele vai desvalorizar. Vamos lá, pessoal, vamos para os confrontos dessa rodada. Como eu disse, jogos bem difíceis que eu vou aqui fazer uma classificação desses jogos para que a gente vá escolhendo as melhores opções. Jogos muito difíceis, a gente tem aí Curitiba e Atlético Paranaense, Corinthians e Santos, Fluminense e Vitória, Flamengo e Botafogo, Avaí e Sport, Palmeiras e Galo, Grêmio e Vasco, Ponte Preta e São Paulo, Cruzeiro e Chapecoense, Bahia e Atlético Goianiense, fechando a rodada lá na segunda-feira. Pessoal, fica de olho porque eu vou fazer aqui um critério para que você escolha jogos mais fáceis, jogos medianos, aquele que você tem que apreciar com moderação para escolher jogadores, e aqueles jogos que você tem que procurar evitar. Então, fica de olho nesses confrontos aqui, ó, onde existe, na minha opinião, um claro favoritismo, por exemplo, do Fluminense contra o Vitória. Fluminense que vem muito bem esse ano, perdeu aí pro meu Vascão no último final de semana de revirada, mas foi um jogão. O Fluminense vem muito bem, tem o artilheiro do campeonato. Também o Grêmio contra o Vasco, jogando na Arena Grêmio. Se o Renato Gaúcho não inventar de mesclar o time, o Grêmio é franco favorito contra o Vasco, e também o Bahia contra o Atlético Goianiense. Algumas pessoas estão classificando o jogo de Cruzeiro e Chapecoense como um jogo em que o Cruzeiro é franco favorito. Olha, eu iria com um pouco mais de cuidado. Acho sim que o Cruzeiro é favorito, mas não com essa amplitude toda que muita gente tem falado. Os jogos que a gente pode aí apostar sim, mas apreciar com moderação, são os amarelinhos aqui. O Curitiba contra o Atlético Paranaense, mas é um clássico, mas o Coxa vem muito bem, tem um ataque muito forte, o Atlético Paranaense tem tomado muitos gols, e se você souber apostar nos melhores jogadores, dá para apostar nesse jogo sim. O Avaí e o Sport também é um jogo perigoso de se apostar, tem que tomar muito cuidado. O Palmeiras contra o Galo, Palmeiras jogando em casa, o Galo com uma linha de defesa muito fragilizada, dá para escolher alguns jogadores, bem como o jogo do Cruzeiro contra a Chapecoense, dá para a gente pensar aí algumas opções muito boas. Já os joguinhos que estão circulados aqui de vermelho, pessoal, esses jogos são jogos que você só deve escalar jogadores com extrema segurança para que você não perca pontos à toa. Não que a gente condene você escalar jogadores desses jogos, ao contrário, mas a escolha precisa ser muito bem feita, principalmente de jogadores da linha de defesa. Vocês vão ver lá no final do vídeo que eu vou fazer uma escalação preliminar do meu time e eu vou colocar jogadores desses jogos em vermelho, mas eu vou explicar a razão. Então agora eu vou entrar junto com vocês em cada um desses jogos para que a gente vá analisando possíveis jogadores, dicas importantes para você escalar de cada um desses confrontos, começando pelos verdinhos, né, que são os confrontos aí teoricamente com maior favoritismo do mandante.
depois os amarelinhos e por fim os jogos aí mais perigosos. Então o primeiro jogo que eu gostaria de falar para vocês algumas dicas é o jogo do Fluminense contra o Vitória. Fluminense e Vitória você pode apostar aí tranquilamente, caso você não esteja receoso de perder cartoletas, o Henrique Dourado, que vem numa fase maravilhosa, metendo muitos gols, ainda que muitos de pênalti, mas ele tem sido muito participativo e ele tem dado aí bons resultados para quem aposta nele. Também o Richarlison, o Gustavo Scarpa, que está voltando e voltando muito bem, o Wendel, o Nogueira, o zagueiro, e também o Léo, lateral do Flu. Então aí para vocês 6 opções no time do Fluminense, escolha aí a sua, aposte em pelo menos 1 ou 2 jogadores do Fluminense que você não vai se arrepender, acredito facilmente na vitória do Flu nesse jogo contra o Vitória. O outro jogo que eu dei como dica e como sugestão de um jogo em que existe um favoritismo do mandante é o jogo do Grêmio contra o Vasco, e você pode apostar em algum desses jogadores. O primeiro dele é o Luan, um jogador aí que costuma pontuar muito bem no Cartola, apesar de ser meio preguiçosinho, mas quando ele resolve jogar, ele sempre imita. O outro é o nosso Jeromito, Jeromel, que se jogar é pontuação certa. Também o Barrios, que no ataque ao lado do Luan sempre costuma jogar muito bem. O outro é o Ramiro, que começou muito bem o campeonato, pontuando super bem, dando assistência, fazendo gol. E o Léo Moura como opção aí na lateral. No Grêmio, eu sugiro esses jogadores. Claro, se você tiver aí outras dicas, deixa nos nossos comentários. Se você tiver jogadores do Grêmio que você acha que poderiam compor também essas opções, fala com a gente que nós estamos aqui para se ajudar, pessoal. No jogo do Bahia contra o Atlético Goianiense, pessoal, atenção nesse jogo, porque o Bahia realmente tem um time bom, o Atlético Goianiense virou um saco de pancada, mas o Regis, apesar de estar provável no Cartola, ele se machucou no jogo contra o Botafogo. Então a gente não sabe, ele vai ser reavaliado amanhã, hoje é terça-feira, ele vai ser reavaliado amanhã para saber se essa lesão na coxa dele vai tirá-lo ou não desse jogo contra o Atlético Goianiense. Então fica de olho nessa dica. O Regis pode não jogar. E quando ele não joga, muda muito a dinâmica do jogo do Bahia. Não que você não possa apostar no Bahia, mas o Bahia sempre sofre um pouco mais na criação quando joga sem o Regis. Então vamos lá, algumas opções. O Jean, goleiro revelação do Bahia, para mim vai ser um dos goleiros com maior média nesse Cartola, faz muita defesa difícil. Também o Alione, que compõe ali o meio de campo, arma, finaliza, faz gol, vale muito a pena. O Zé Rafael, atacante, certeza de estar aí no meu time. Também o Thiago, zagueirão, o Thiago que chega muito no ataque, finaliza muito, é um zagueiro muito limpo, rouba muita bola, vale a pena apostar nele. Bem como o Edgar Júnior, que é o atacante do Bahia. Eu coloquei aqui o Regis circuladinho de vermelho, porque pode ser que ele jogue. Se ele jogar, é nome certo nos nossos times, mas existe ainda aí essa dúvida. Vamos partir aqui para os jogos em que você pode apostar, mas apreciando com moderação. O primeiro deles é o Cruzeiro contra a Chapecoense. Cruzeiro contra a Chapecoense, pessoal, eu sugiro aí que você aposte em pelo menos 1 ou 2 jogadores sem nenhum medo. O primeiro deles é o Thiago Neves, você também tem o Diogo Barbosa na lateral como excelente opção, o Rafael Marques no ataque, ele tá aí numa fase meio complicada, mas ele pode desencantar. O Alisson, que costuma também pontuar muito bem, e olho no Ábila, né? O Ábila que contra o Santos ficou no banco, depois entrou, inclusive fez a jogada do gol do Thiago Neves. Então se o Ábila vier a jogar, ele fatalmente é um nome de peso para essa quarta rodada. O jogo do Coxa contra o Atlético Paranaense, eu peço que você fique de olho no Wilson, goleiro do Coxa, que pode vir aí a voltar a fazer boas atuações. O Wilson, que no ano passado era aí um dos recordistas de defesas difíceis ao lado do Vanderlei, e esse ano ele ainda não pintou assim no Cartola como com grande destaque. Além disso, o Kleber Gladiador, que também tem pontuado super bem, além do Henrique Almeida, que está com uma média maravilhosa. Todo mundo olha aí muito para o Kleber, mas o Henrique Almeida está merecendo um pouco da nossa atenção, porque a média dele está muito boa nesse campeonato.
Se você quiser ser mais exótico, quiser apostar em jogadores que nem todo mundo sugere, você pode ir no jogo do Avaí contra o Sport olhar para alguns nomes importantes como o goleiro Maurício, que costuma também se sair muito bem, o atacante Rômulo do Avaí, bem como o Luan, meia, e o lateral Capa. São bons nomes aí, jogadores com boa média, que você pode apostar com tranquilidade, especialmente se você tiver com menos cartoletas. Palmeiras e Galo é um jogo que você pode ter um olhar assim um pouco mais confiante no Palmeiras, que joga em casa, e o Galo tem uma zaga muito fraca, então eu sugiro que você só escale jogadores como o Dudu, o Jean, além do Guerra no meio-campo. Agora a gente vai falar um pouco de jogos em que você tem que tomar muito cuidado para escolher quem escala, porque são jogos mais difíceis, são clássicos, e clássico é sempre complicado escolher. Então vamos lá, pessoal. Primeira opção aí que a gente tem no ataque é o Jô, que tem quebrado o pau aí nos clássicos, feito muitos gols, não deixa de ser uma boa opção. E o Romero. Romero é aquele cara que ele imita mesmo sem fazer gol, porque rouba muita bola, sofre muita falta. E do lado do Santos, o Vanderlei, né, o rei das defesas difíceis. Ele é o cara, principalmente jogando na Vila Belmiro, mas jogando fora de casa também pode surpreender. Então, para esse jogo, pessoal, eu deixaria apenas essas 3 dicas. Talvez aí o Rodriguinho você também possa escalar, Rodriguinho que fez gol no último jogo, mas se eu fosse escolher alguém do Corinthians, eu escalaria somente os atacantes. Flamengo e Botafogo também é um jogo difícil, clássico, não tem que tomar muito cuidado para escalar jogadores desse jogo, mas se você for escalar, eu sugiro que você escale o Guerreiro, que costuma jogar muito bem em campos mais apertados, o zagueiro Igor Rabelo, que é um cara que não precisa de SG para pontuar bem, e o mito, Gatito Fernandes. Que ano tá fazendo o Gatito Fernandes? É incrível que a cada rodada ele surpreende a gente mitando ainda mais. O último jogo que eu gostaria de sugerir para você é o jogo de Ponte e São Paulo. Se você for apostar em alguém desse jogo, aposte nos caras de frente, né? Como o Luca, o Lins e o Prato pelo lado do São Paulo. Pessoal, eu fiz aqui uma escalação preliminar de um time para vocês. Essa é a escalação preliminar do meu time, mas ela ainda não está fechada. De sexta para sábado eu vou liberar aí a atualização dos nossos times no canal, mas essa provavelmente vai ser a base do meu time, que vai ter Jean no gol, Diogo Barbosa e Léo nas laterais, Pedro Jeromel e Igor Rabelo na zaga, no meio com Thiago Neves, Zé Rafael e Scarpa. Caso o Regis seja confirmado, eu posso trocar o Zé Rafael pelo Regis, mas ainda vou pensar. No ataque, Henrique Dourado, Luan e Edgar Júnior do Bahia. Meu comandante do time vai ser o Abel Braga, tô confiando em vitória do Flu, com uma boa pontuação pro Abelão, um time custando aí 159 cartoletas, e eu desejo para você uma boa mitagem. Visite aí o site Cartoon Brasil, que tá lá cheio de dicas legais para você. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Quero mandar aqui um abração pro pessoal do nosso grupo do WhatsApp do Cartoon Brasil, que sempre trocam ideias fantásticas lá. É um grupo que só tem mito, as nossas pontuações são super altas, e eu quero mandar aqui um abração para esse pessoal e desejar para você, cartoleiro, uma boa mitagem nessa rodada. Um forte abraço. E se fizer menos de 100, eu nem comemoro.